É interessante, né? Eu acho muito interessante isso. A minha pregação hoje à noite não é muito avivalística para você, não, é informação. Eu quero que você aprenda sobre o livro de Atos e sobre o Evangelho de Lucas. E eu estava dizendo, conta-nos a história que na antiga Inglaterra, né, na Inglaterra antigamente, tinha uma igreja tão fria, mas que estava passando por uma onda tão fria, que chegou um pregador e escreveu na porta desta igreja: esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. Já parou para pensar? E você já viu contar uma história de um monte de gente que estava reclamando, dizendo que a igreja estava muito fria, que a igreja tinha morrido? Já viu contar? Aí o pastor falou: gente, tem um monte de pessoas falando aí que a igreja morreu, então eu quero convidar vocês domingo para o sepultamento da igreja, ok? Domingo nós vamos sepultar a igreja. Convidou para o velório e sepultamento. Já viu contar essa história? Quem já ouviu contar essa história, levanta a mão. Muita gente, ó. Aí ele convidou, o que ele fez? Marcou tudo, marcou a hora do velório e do sepultamento e colocou um caixão na frente aqui. E no fundo daquele caixão ele colocou um espelho. Aí ele falou: vem cá para vocês conhecer a igreja que vai ser sepultada. O camarada olhava, via a foto dele lá, porque quem morre não é a noiva do cordeiro, morre é pessoas. Gente que ouve o evangelho e não converte, gente que ouve sobre mentira e continua mentindo, gente que ouve sobre santificação e não se santifica. É forte isso aqui, Marquinhos. Irmão, morar na garagem não me transforma num carro, frequentar a igreja não me transforma num salvo. Se eu não aplicar a palavra de Deus, a igreja não terá valor de transformação na minha vida, porque o que muda não é frequentar, o que muda é aplicar a palavra no meu coração. As últimas palavras de Jesus foram o quê? Vão para a cidade de Jerusalém. O que o pastor acabou de dizer? Que as últimas palavras de uma pessoa devem ser levadas em consideração, porque são as mais importantes. Se Jesus falou as suas últimas palavras, que era para eles ir para Jerusalém, para ser cheio de poder, eu acho que eram as palavras mais importantes do ministério dele. Porque os discípulos indo para Jerusalém, eles iam receber o poder para quê? Para dar prosseguimento, Atos 1 e 1, alô, por favor, de novo, Atos 1 e 1, para fazer o que, irmãos? Aquilo que Jesus começou. A evangelização Jesus começou a fazer, a igreja tem que continuar, mas para a igreja continuar, ela tinha que receber o poder, começando por Jerusalém, para ir para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Onde que é a nossa Jerusalém aqui, irmãos? Onde? Não, estou falando de Jerusalém para nós, como igreja, para a evangelização. É a nossa cidade, Ipanema é a nossa Jerusalém, ok? É começando em Jerusalém. Tem 73 anos que essa igreja está pregando aqui dentro. Não vem me dizer que nós temos que pregar só aqui não, porque tem 73 anos que essa igreja está pregando. Amém, irmão? E você dá um jeito de produzir fruto, porque, pastor, a igreja é um hospital, que a pessoa chega todo quebrado. Mas o hospital não é lugar da pessoa ficar doente a vida inteira não, meu filho. Você tem que chegar no hospital, tomar o remédio, curar e sair para trazer outros doentes para serem curados. Tem pessoa que está no hospital há 20 anos e não cura, rapaz. Todo dia tem que estar na campanha para ser curado, campanha para ser curado, campanha para ser curado. Está chegando a hora de você receber a cura e sair para falar do amor de Deus. Amém, irmãos? Porque tem pessoa que fica doente. O meu filho médico lá em Petrópolis estava falando, o Gustavo está trabalhando no hospital lá, que não sei que tinha uma pessoa lá doente, há quase 2 anos doente. Atos 1 e Lucas 1 e Atos 1. Se você trouxe um papel para anotar, se você trouxe uma caneta, anote. São 3 coisas, né? Bíblia, bloco e bique, né? Para a gente. Eu falei outro dia com os meus filhos, acho que eu tenho milhares de papeizinhos de esboços anotados. Falei outro dia com a Fernanda, com o Gustavo, com o Rafael, quando eu parti,
Não joga esses negócios fora não, junta isso aí, deixa para os meus netos, bisnetos, se Jesus não voltar, para eles verem, né? Para a próxima geração ver o que o avô deles pregou, né? Está tudo anotado ali. Eu acho que eu vou salvar aquilo, jogar para dentro da nuvem, né? Eu já tenho bastante coisa salva, eu tenho uns 600 e pouco salvo. Eu vou pedir a Cleciana, a Luana, essas meninas que trabalham aí para fazer tudo em PDF e jogar tudo, coisa, porque aí fica tudo no ar, né? Fica tudo, não queima. Vai lá. Hoje eu quero falar com vocês no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero falar algumas características e algumas coisas tremendas aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. É arroz com feijão, né? Você come todo dia, mas por isso que você está vivo. Lucas capítulo 1. Desculpa. Lucas capítulo 1, do 1 ao 4. E depois Atos capítulo de número 1, do 1 ao 4 também. Então onde eu vou ler? Lucas 1 de 1 ao 4, Atos 1 de 1 ao 4 também. Coincidência? Não, tem tudo a ver, você vai ver que tem tudo a ver. Está escrito assim: tendo pois muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, que foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Agora Atos 1 de 1 ao 4. Fiz o primeiro tratado, ó quem? Ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quantos dias? 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta, por favor. Meus irmãos, contando com a sua atenção, para que a sua mente não venha ser atraída por outro assunto, a não ser o que nós estamos focando aqui. O diabo, ele tenta às vezes roubar a nossa atenção, para a gente perder o raciocínio e perder o foco da palavra, mas o Espírito Santo está aqui, e você não vai dar lugar a nenhum pensamento do problema da manhã, ou que ficou para trás, para você aprender algo aqui esta noite. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que esse escritor, como a gente sempre fala, o Lucas, ele era um historiador. Lucas era um historiador. Diga-se de passagem que ele não conviveu com Jesus, né? Porque esse livro foi escrito no ano 60 depois de Cristo, e Jesus morreu aos 32, 33 anos. Quando a gente vai para Lucas 1, Aloir Lucas, que o Aloir também é Lucas, né? O Aloir Lucas já coloca Lucas 1. O que o Lucas faz o comentário? Ele diz assim, ó: tendo pois muitas pessoas empreendido em colocar em ordem a narração dos fatos que entre nós aconteceram. Lucas está falando que um monte de gente se ocupou em colocar em ordem a narração dos fatos de tudo que tinha acontecido em relação à vida, ao ministério de Jesus, à morte de Jesus e à ressurreição de Jesus.
Então ele diz: segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio, e que foram ministros da palavra. Deixa aí, o que eu vou anotar aqui para vocês é algo que foi passado para aqueles que lutaram para organizar os dados e passar a história para nós, porque eles presenciaram. Isto é, eles assistiram, eles estiveram no tempo de Jesus e organizaram e me passaram, estão passando para nós esses dados, para mim esses dados a respeito de Jesus. E olha o que ele está falando, ele está conversando com uma pessoa, e pareceu-me bem também a mim conveniente de escrever a você, ó excelentíssimo Timóteo. Eu acho, Teófilo, interessante, irmãos, essa palavra excelentíssimo aqui, porque trata-se de uma pessoa muito especial, que é esse Teófilo. Alguns estudiosos entendem que esse Teófilo tornou-se posteriormente um patrocinador do ministério de Lucas. Por quê? O Lucas abandona a profissão de medicina, vai acompanhar Paulo, entendeu? Nas suas viagens missionárias, e possivelmente esse Teófilo foi que patrocinou Lucas para que ele juntasse toda a história e escrevesse o livro. Olha que legal isso. Você pega alguém e patrocina ele para juntar tudo isso. Então, ó Teófilo, a palavra Teófilo é interessante, sabe? Teo e Filos. Theo é Deus e Filo vem de filéu, amor, filéu, amigo de Deus, alguma coisa assim nesse sentido, né? Porque Theo vem de Theos, do grego, que é Deus, e Filo é um tipo de amor, amor de amizade, entendeu? Porque tem o amor eros, amor ágape, e storga, e no grego, e o amor filo, de filéu, que é amor de amizade, ok? Então ele está dizendo: ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, quer dizer que você deu a ordem, e eu juntei de forma minuciosa tudo que aconteceu desde o princípio. Quem está me entendendo até agora? Timóteo está contando que ele está escrevendo, porque o Teófilo deu ordem, e ele juntou tudo que eles disseram para ele, e ele agora está organizando desde o princípio, para que você tenha, para que você conheça, e para que você tenha certeza destas coisas que você foi informado. Então Timóteo está fazendo, Lucas está fazendo essa declaração para o Teófilo. E é interessante, irmãos, que o evangelho de Lucas é o evangelho mais organizado em relação ao ministério de Jesus. Sabia? Por quê? Porque Mateus escreveu para os judeus, o Marcos escreveu para os romanos, o Lucas escreveu, como ele era um historiador, ele escreveu para os gregos, para a cabeça pensante da época. E como ele era um historiador, ele era grego, é o único escritor que não é da Bíblia que não era judeu, que era grego. Então ele não era descendente de Abraão, ele era grego. Ele se converteu ao evangelho, né, e tornou-se um historiador. E é interessante que enquanto Mateus mostra Jesus como rei, Marcos mostra Jesus como servo, Lucas mostra Jesus como homem perfeito, que tomou a natureza humana, exceto o pecado. É interessante, né? Eu acho muito interessante isso. A minha pregação hoje à noite não é muito avivalística para você, não, é informação. Eu quero que você aprenda sobre o livro de Atos e sobre o Evangelho de Lucas. E eu estava dizendo para você que o Lucas, ele mostra Jesus como o homem perfeito. E é interessante que ele mostra Jesus orando no seu Evangelho 11 vezes. 11 vezes ele registra Jesus orando no Evangelho de Lucas. E outro detalhe, irmãos, que eu amo falar, é que ele escreveu 5 poemas, escreveu 20 milagres de Jesus e escreveu 32 parábolas de Jesus. É muito organizado o Evangelho de Lucas, entendeu? E outra coisa que ele escreveu, que está nesse papelinho que eu carrego comigo e não vendo, não troco e não dou, a não ser a cópia que se você quiser, que ele organizou o ministério de Jesus. Olha, ele coloca Jesus do capítulo 4, versículo 14 ao capítulo 9, 50, o ministério de Jesus na Galileia.
do capítulo de número 9, versículo 51 ao 19, 27, ele mostra o ministério de Jesus em Samaria e Judéia. E em Lucas 19, 28 até Lucas 24, 53, que é o último versículo, ele mostra Jesus em Jerusalém. Então ele divide o ministério de Jesus na Galiléia, divide o ministério de Jesus em Samaria e Judéia, no centro e no sul, e depois mostra o ministério de Jesus só em Jerusalém. Então eu poderia trabalhar com você esta noite aqui só o livro de Lucas, só o Evangelho de Lucas. Mas quando a gente vai para o capítulo de número 24 do Evangelho de Lucas, é interessante que ele fala no versículo de número 42, Lucas 24, 42, ele fala assim: e disse o Senhor, Lucas 24, 44, Lucas 24, 44 diz assim, e disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Isso é Jesus, depois de ressuscitado. Que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito, onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Sabe o que eu gosto disso aqui? Hoje à tarde, pastor Silmar, eu estava olhando isso aqui. Isso aqui é uma autenticação do Antigo Testamento. Porque a Bíblia, se você botar ela no liquidificador e bater, o resultado dela vai ser Jesus. Porque toda a Bíblia aponta para Jesus. Desde o capítulo 3, aquele animal que foi morto para tirar a pele, para cobrir o corpo de Adão e de Eva que estavam nus, já tipificava o sacrifício de alguém que seria morto. O Isaac, que foi substituído por aquele cordeiro era um tipo de Cristo. O José no Antigo Testamento é também um tipo de Cristo, só que ele foi vendido por 20 moedas e Jesus foi vendido por 30. Entendeu? Outra coisa, Êxodo, o livro de Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa, o cordeiro pascal, né? Não é pascual, é o cordeiro pascal, né? Pascual é sobrenome de alguém, cordeiro pascal, né? Aquele cordeiro que o sangue passou no umbral, era um tipo de Cristo. Aí você vai para o livro de Levítico, ele é o sacerdote perfeito. Você vai para o livro de Josué, ele é o general de guerra. Você vai para o livro de Juízes, ele é o juiz eterno. No livro de Ruth, ele é o resgatador da nação. E aí ele vai para o livro de Samuel, Samuel de Reis, Crônicas, Êxodo, Neemias, Esther, de Jó. De Gênesis a Malaquias, Jesus está presente. Então, o Antigo Testamento, para nós, quem está comigo até aqui, diga amém. O Antigo Testamento para nós é dividido em Pentateuco, história, livros poéticos, profetas maiores e profetas maiores. Para nós. Mas para os judeus é dividido diferente. É dividido na lei de Moisés, é dividido na história dos profetas e dos salmos. Entendeu? Diga-se de passagem que a divisão é diferente, porque eles não acreditam no Novo Testamento. Eles têm o Antigo Testamento, mas eles sabem que lá tem um Messias prometido. Ok? Então o que Jesus falou? O 44, vou ter que ler de novo, porque eu estou mais empolgado com esse versículo do que eu sei tudo. Eu estou entendendo isso, né? A Eunice também tá, acho que está, para me ajudar. E disse-lhes: são estas palavras que eu disse quando eu estava com vocês, antes de eu morrer, que convinha que eu morresse, ressuscitasse e que aparecesse de novo para vocês. Por quê? Tudo isso foi escrito na lei de Moisés, foi escrito nos profetas e foi escrito nos salmos. Então o que eu entendo? Que Jesus aqui autenticou o Antigo Testamento. Quem concorda comigo, diga amém. Quem não concorda, fica calado. Ok, então tá bom, é isso aqui. Quando ele diz aqui, veja bem, versículo 45: então abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Porque aqui Jesus está falando com os discípulos no caminho de Emaús.
Só que daí para frente, quando chega no versículo de número 46, Jesus falou assim: assim está escrito que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Versículo 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando onde? Começando onde? E destas coisas vocês são testemunhas, vós sois testemunhas. Agora no 49 ele diz assim: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? O derramar do Espírito Santo. Envio a promessa do meu Pai. Vocês devem ficar na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O versículo 50 diz: e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que quando Jesus estava abençoando eles, Jesus começou a ser elevado ao céu, foi elevado ao céu, e eles ficaram olhando para cima e adorando a Jesus, e imediatamente voltaram com muita alegria para Jerusalém, e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Aqui concluiu o Evangelho de Lucas. E tem um detalhe, hein? Você sabe que o Lucas é que falou que o anjo apareceu a Maria. É o Lucas que registrou que o Espírito Santo descerá sobre ti, aleluia, e vai colocar a semente eterna em você, Maria. E só para você ficar alegrinho, foi o Lucas também que falou que o Jesus seria cheio do Espírito Santo no ventre, que a Maria seria cheia do Espírito Santo. Se você quiser falar amém, tá bom. Jesus seria cheio, Maria seria cheio, o João Batista seria cheio no ventre, a Isabel foi cheio, o Zacarias foi cheio, o Simeão foi cheio, a Ana foi cheia, e agora em Atos o Lucas registrou que a igreja também foi cheia. É lindo isso, irmão, porque o Lucas registrou a descida do Espírito Santo, não só sobre a igreja, mas sobre Jesus, sobre Maria, sobre Isabel, e foi. Que legal isso, que maravilhoso isso. É forte, né, Neide? Então é o seguinte, aqui o Lucas fecha o seu livro. Aí a gente salta o Evangelho de João e vai para onde? Para o Evangelho de Atos, né? Para o livro de Atos. Aí é que eu quero falar com você algumas coisas sobre esse livro de Atos. Nós acabamos de ler, você já não guardou nada, porque esquece tudo, não é verdade? Quase tudo. Mas o restinho do livro de Lucas diz assim: vocês vão para a cidade de Jerusalém, porque eu vou mandar o Espírito Santo sobre vocês. Coloca para mim de novo, Aloí, só para lembrar a cabeça dos 6. Lucas 24, versículo de número 49, o que está escrito? E eis, vamos lá, 1, 2, 3. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestido de poder. Versículo de número 52 diz que eles adoraram e foram então para Jerusalém, porque Jesus mandou eles ir para Jerusalém. Isso ok? Agora Atos capítulo 1 e 1. Salta o Evangelho de João. O que está escrito em Atos 1 e 1? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Que primeiro tratado é esse, irmão? Hã? O que é, Letícia? Hã? O Evangelho de Lucas. Fiz o primeiro tratado, o Evangelho de Lucas. Ô Teófilo, aquele primeiro livro que eu escrevi é o primeiro tratado. Eu agora estou escrevendo o segundo tratado. Acerca de quê? De tudo que Jesus começou. Não só fazer, é ensinar. Até o dia que ele foi recebido no céu. Aí você vai para o versículo de número 7, está escrito assim: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8: mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo. Está repetindo o que estava lá em Lucas 24, sim ou não está? Mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até Ipanema. Não está escrito Ipanema lá não, irmão, mas de Jerusalém aqui é o confim da terra, irmão.
aqui aos confins da terra, de Jerusalém aqui. Vocês entenderam? Aí, irmãos, o que me encanta, que eu preguei sobre isso aqui esses dias, e vou repetir, que não tem problema. Todo culto vocês repetem o mesmo hino. Então, eu vou repetir aqui o que eu preguei aqui outro dia. As últimas palavras de uma pessoa são as palavras mais importantes da vida dele. O camarada está no leito para morrer, chama a família e diz: meu filho, aquele lote lá fica para você, aquele outro fica para o outro, não sei o que. Meu filho, se for crente, fala: não desvia não, meu filho, guarda a palavra do seu pai. E eu, morreu. As palavras mais importantes da vida de uma pessoa são as últimas palavras. Ok, irmãos? Por que o senhor está falando isso? O Márcio está na live. Vai aparecer uma figurinha minha fazendo igual um coelhinho assim, ó. Tem um pessoal que não é crente não. Olha para você ver, deixa eu voltar meu raciocínio. As últimas palavras de Jesus foram o quê? Vão para a cidade de Jerusalém. O que o pastor acabou de dizer? Que as últimas palavras de uma pessoa devem ser levadas em consideração, porque são as mais importantes. Se Jesus falou as suas últimas palavras, que era para eles ir para Jerusalém, para ser cheio de poder, eu acho que eram as palavras mais importantes do ministério dele. Porque os discípulos indo para Jerusalém, eles iam receber o poder para quê? Para dar prosseguimento, Atos 1 e 1, alô, por favor, de novo, Atos 1 e 1, para fazer o que, irmãos? Aquilo que Jesus começou. A evangelização Jesus começou a fazer, a igreja tem que continuar, mas para a igreja continuar, ela tinha que receber o poder, começando por Jerusalém, para ir para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Onde que é a nossa Jerusalém aqui, irmãos? Onde? Não. Eu estou falando de Jerusalém para nós, como igreja. Para a evangelização. É a nossa cidade. Ipanema é a nossa Jerusalém, ok? É começando em Jerusalém. Tem 73 anos que essa igreja está pregando aqui dentro. Não vem me dizer que nós temos que pregar só aqui não. Porque tem 73 anos que essa igreja está pregando. Amém, irmão? E você dá um jeito de produzir fruto, porque, pastor, a igreja é um hospital, que a pessoa chega todo quebrado, mas o hospital não é lugar da pessoa ficar doente a vida inteira não, meu filho. Você tem que chegar no hospital, tomar o remédio, curar, e sair para trazer outros doentes para serem curados. Tem pessoa que está no hospital há 20 anos e não cura, rapaz. Todo dia tem que estar na campanha para ser curado, campanha para ser curado, campanha para ser curado. Está chegando a hora de você receber a cura e sair para falar do amor de Deus. Amém, irmãos? Porque tem pessoa que fica doente. O meu filho médico lá em Petrópolis estava falando, o Gustavo está trabalhando no hospital lá, que tinha, não sei, que tinha uma pessoa lá doente, há quase 2 anos doente. A pessoa passou a morar lá. Tem pessoa que vem para a igreja doente, espiritualmente todo bombardeado, recebe a palavra, toma o remédio e não recebe a cura. É porque às vezes só vê o remédio e não bebe. Beba do remédio esta noite, seja curado e começa a produzir alguma coisa para Deus. Você encontra que a pessoa só está doente. Irmão, você está na igreja, que lá é hospital. Mas tem que acabar, tem que ser curado, irmão. Aqui é hospital de cura. Essa é nova, né? Nunca falei ela aqui, é a primeira vez. Pega aí. Aí Jesus falou: vocês vão para a cidade de Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Para quê? Para ser testemunha. Agora, irmãos, eu li Atos 8 e 1. E recebereis a virtude do Espírito Santo. Vamos ler junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos lá, 1, 2, 3, Aloíra. Atos 1, 8. Vamos lá. Desculpa. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas recebereis quais os 3 lugares que Jesus falou? Judéia, Samaria e confins da terra. Vamos de novo? Judéia, Samaria e confins da terra. Judéia era o estado do sul, onde estava Jerusalém. Samaria era o estado central,
Galiléia para frente já era considerado confins da terra, pregar. Isso em Atos 1:8. Agora coloca para mim Atos 9:31. De Atos 1:8 a 9:31, o que está escrito? Lê aí, vamos lá, 1, 2, 3. Assim... De Atos 1:8 a Atos 9:31 já cumpriu. A igreja entendeu o projeto, irmão. Quem está comigo aqui, só olhando aqui por essa palavra? A igreja entendeu o projeto. De Atos 1:8 a Atos 9:31 já cumpriu o projeto. Já tinha igreja na Judéia, já tinha igreja na Samaria, já tinha igreja na Galiléia, já tinha expandido para tudo enquanto é lado, porque eles entenderam a missão. Amém, irmão? Ainda bem que eu estou ensinando a palavra, né? Mas muito bem, o que esse livro de Atos me ensina? Esse livro de Atos, ele poderia ser chamado, sabe de quê? Ele poderia ser chamado Atos mesmo, que são acontecimentos. Pode ser chamado de Atos dos Apóstolos. Ele pode ser chamado de Evangelho do Espírito Santo. Pode ser chamado de Evangelho do Espírito Santo. Pode ser chamado Atos e Realizações dos Apóstolos. Ele pode ser chamado de livro da demonstração da ressurreição de Jesus, porque ele fala várias vezes sobre a ressurreição de Jesus. Agora, você que é curioso e gosta de aprender a cada dia, que essa igreja é uma igreja que gosta de aprender, a prova é que a igreja está bem cheia aqui esta noite, né? Eu queria dizer para você que esse livro de Atos e o livro de Lucas são dois projetos associados. Não tem como você dividir o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. É a continuidade. É lindo isso, né? Agora, algumas curiosidades. Número 1, o livro de Atos é um livro teocrático. O que é um livro teocrático? Inspirado pelo Espírito Santo para provar que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele é soberano. Vou falar de novo, porque tem gente que não prestou atenção. Eu queria que você falasse um amém depois que eu falasse. O livro de Atos é um livro inspirado pelo Espírito Santo para provar que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele é soberano. Segundo, o livro de Atos é um livro fidedigno. O que tem a ver? O que significa a palavra fidedigno? Tem a ver com fidelidade, tem a ver com fiel. Por que ele é fiel? Porque ele é repleto dos cumprimentos das promessas de Jesus. Jesus prometeu de estar com eles todos os dias, mandar o Espírito Santo. Jesus sobe, daí 10 dias o Espírito Santo desce. Fidedigno, porque cumpriu. Mas o que? Atos capítulo 2, o Pedro falou: o que está acontecendo aqui é o que Joel profetizou em 2:28. Há de ser que derramarei no meu espírito sobre toda a carne. Entendeu? Mas o que? Além de teocrático, é fidedigno. Ele é também um livro não só histórico, mas ele é doutrinário também. Porque uma coisa é história, outra coisa é doutrina. Por que ele é? Porque ele não é só uma narrativa histórica, o livro de Atos. Ele é uma história repleta de muitas histórias. O livro de história repleto de muitas histórias, doutrinário, cheio de doutrinas que sustenta a nossa fé e os pilares da nossa fé. Dentre eles, Jesus morreu, mas ressuscitou. Um dos pilares da nossa fé é a ressurreição de Jesus. Quarto lugar, ele é um livro missionário, irmãos. Esses meninos que vão aí para o seminário, estão indo aí, né? Vai mais 2, vocês vão aprender muito sobre isso. O livro de Atos é um livro missionário. Por quê? Ele trata de uma maneira elaborada da expansão do Evangelho no primeiro século, da proclamação do nome do Senhor Jesus no primeiro século. Ele é um livro missionário porque ele não fica só em Jerusalém. Eu queria ter trazido uma lagoa, quando cai uma pedra nela assim, ó.
ali é o epicentro, né? Cai uma pedra ali, ela vai formando ondas, né? Ondulações. Preguei sobre isso outro dia. Ondulações. O evangelho começou em Jerusalém, mas ele não ficou em Jerusalém. As ondas foram. No primeiro século, o mundo de então já tinha ouvido falar de Jesus. Mas agora, no meu estudo aqui, está anotado, até grifado em letras vermelhas, que o livro de Atos não é só um livro teocrático, não é só um livro fidedigno, não é só um livro missionário, não é só um livro doutrinário histórico, mas ele é também um livro cristocêntrico. Cristocêntrico. O que significa isso? Um livro que o centro, presta atenção no que eu vou falar, o centro não é a igreja. Eu queria que você guardasse isso aqui. O centro do livro não é a igreja, o centro do livro não são os apóstolos, o centro do livro não tem a ver com pessoas, com aplausos humanos. O livro tem a ver com a expansão do evangelho de Jesus, onde ele mesmo, Cristo, é o centro. Porque a igreja não está centralizada na foto de um homem na porta de uma igreja, de um templo. A igreja não está centralizada no nome poderoso de uma denominação. O centro da igreja é Jesus. Muito bem. Mas eu queria levar para você pensar em mais algumas coisas sobre o livro de Atos. Quem está anotando? Eu estou vendo muitas meninas aqui anotando, ó. O livro de Atos, ele usa mais de 700 palavras que não são encontradas em nenhum outro livro no Novo Testamento. Lucas usa mais de 700 palavras para explicar o contexto histórico do livro, da história do livro. Mais de 700 palavras. Mas tem uma outra coisa. Esse livro de Atos, aleluia, ele menciona 37 pessoas. Refere-se a 37 pessoas envolvidas em toda a história. E uma outra coisa muito interessante é que ele prega o evangelho todo, o evangelho para toda a criatura, e ele mostra a morte, a ressurreição e o retorno de Jesus. Esse livro, ele é maravilhoso. Aí de vez em quando você encontra alguém, eu acho que aqui na nossa igreja não tem esse tipo de pessoa, mas se tiver, vai ser uma surpresa, mas se tiver também eu não duvido, de pessoas que gostam de dizer assim, pois é, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade, né? Pode ser só 20 pessoas, mas é qualidade. Irmãos, não é verdade que Deus só quer qualidade. Deus quer qualidade e quantidade. Está escrito na parábola de Jesus, daquela grande ceia, aleluia, que Jesus falou, vai pelos valados, vai pelos montes, busca aleijado, busca tudo, traz tudo enquanto é coisa complicada, pode trazer para a festa do rei. E a Bíblia diz que eles foram e disseram, mestre, fizemos tudo do jeito que o senhor mandou, mas eu tenho uma notícia para o senhor, a gente trouxe muita gente, mas ainda há lugar. Tem vaga aqui, irmãos. Tem vaga, ainda há lugar. Ainda há lugar. Então, e aí eu vou provar para você que o livro de Atos, ele é um livro de índole dinâmica. Como assim? A igreja, ela é de índole dinâmica, isto é, ela se movimenta. Uma igreja que está parada demais, ou ela está dormindo, ou ela morreu. Conta-nos a história que na antiga Inglaterra, né, na Inglaterra antigamente, tinha uma igreja tão fria, mas que estava passando por uma onda tão fria, que chegou um pregador e escreveu na porta desta igreja, esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. Já parou para pensar? E você já viu contar uma história de um monte de gente que estava reclamando, dizendo que a igreja estava muito fria, que a igreja tinha morrido? Já viu contar?
Aí o pastor falou: gente, tem um monte de pessoas falando aí que a igreja morreu, então eu quero convidar vocês domingo para o sepultamento da igreja, ok? Domingo nós vamos sepultar a igreja. Convidou para o velório e sepultamento. Já viu contar essa história? Quem já ouviu contar essa história, levanta a mão. Muita gente, ó. Aí ele convidou, o que ele fez? Marcou tudo, marcou a hora do velório e do sepultamento e colocou um caixão na frente aqui. E no fundo daquele caixão ele colocou um espelho. Aí ele falou: vem cá para vocês conhecer a igreja que vai ser sepultada. O camarada olhava, via a foto dele lá, porque quem morre não é a noiva do cordeiro, morre é pessoas. Gente que ouve o evangelho e não converte, gente que ouve sobre mentira e continua mentindo, gente que ouve sobre santificação e não se santifica. É forte isso aqui, Marquinhos. Irmão, morar na garagem não me transforma num carro, frequentar a igreja não me transforma num salvo. Se eu não aplicar a palavra de Deus, a igreja não terá valor de transformação na minha vida, porque o que muda não é frequentar, o que muda é aplicar a palavra no meu coração. Aí ele colocou um caixão e todo mundo olhava e dizia, e saía cada um caladinho, e cada um foi dar o seu jeito, entendeu? Foi dar o seu jeito de acordar, de se ressuscitar. Agora, eu vou citar para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos que vai mostrar que a igreja é de índole dinâmica, que ela movimenta. Vamos lá, Luí, vai ser um desafio, hein? Atos 2:47. Louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todo dia o quê? Acrescentava a igreja, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Qual a palavra que dá a entender que a igreja era viva aí? A palavra acrescentar. Vamos agora para Atos 5:14. O que está escrito lá, irmãos? Interessante. Vamos agora para Atos 11:24. E muita gente uniu ao multidão, muita gente acrescentava. Vamos lá, Atos 13:48. Então o povo estava vindo, aqueles que estavam ouvindo a palavra para receber a vida eterna, está chegando, está chegando. Sim ou não, irmãos? Agora vamos lá, Atos 9:31. Vamos voltar um pouquinho, Atos 9:31. As igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e era edificada e fazia o quê? Multiplicava, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Agora vê Atos 6:1. Ora, naqueles dias crescendo o número de quê? Dos discípulos. Fica só com essa primeira versículo. Coloca o 7 agora do capítulo 6, Aloir. 6:7. O que está escrito? E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se o que, irmãos? Multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes. Irmão, se você sair daqui hoje despreocupado em ganhar alguém para Jesus, eu aconselharia você a orar ao Senhor e pedir que mudasse o seu coração, porque o crescimento da igreja tem a ver com a sua vida. Eu sou igreja, você é igreja. Agora vamos ver mais dois e a gente termina. Atos 12:24. Não, está fraco. Vamos lá, 1, 2, 3. E a palavra de Deus crescia. Agora Atos 16:5.
Irmãos, a igreja é de índole dinâmica. Vou terminar agora, vou parar. Mas deixa eu te dizer, o Espírito Santo quer nos ajudar. Você sabe por quê? Ele foi mandado para ficar com a igreja. Mateus 28, 19 e 20 para mim, para nós. Portanto, ide e ensinai onde? Repita comigo, todas as nações. Essa palavra é muito importante, porque tem gente que acha que é só no lugar, né? Do grego aqui é bem forte essa palavra. Deixa eu ver como é que ela está no original aqui. Mateus 28, 19, está em todas as nações. Mateus 28, 19, cadê minha Bíblia? Está aqui. Mateus 28 diz assim: ide ensinar em todas as nações, etá etnê. Isso quer dizer, para todas as etnias. Todas as etnias, todas as raças. Agora, olha o versículo de número 20, por gentileza. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Agora eu quero que você leia o resto do versículo. E eis... Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a igreja não evangelizar, a culpa é de Jesus? Não, ele prometeu de estar conosco todos os dias. Eu já senti a presença dele hoje durante o dia, já fui consolado por ele durante o dia, estou sentindo a presença dele aqui. E é interessante que quando eu me disponibilizo a pregar a palavra, sabe o que acontece? O Senhor chega para cooperar com a gente, não é verdade? Marcos 16, e aí eu termino, versículo 19 e 20. Vamos lá, 1, 2, 3. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita do... Irmão, nós somos assembleanos, né? E tem irmãos de outras igrejas aqui, mas lá na sua igreja que você congrega, você já deve ter ouvido falar essa palavra. Você pode cooperar comigo no culto dia tal? Alguém já ouviu isso? Ô Kézia, chama o Fabrício. Minha mãe chama o Fabrício de Fabrício, né? Ela vai ver depois e vai falar: você não devia ter falado, Jander, mas eu já falei. O Fabrício, pega o violão, mas a Kézia vai cooperar no culto comigo. Alexandre, você pode cooperar no culto comigo lá? Alcimar, você pode cooperar? Pastor Daniel, você pode cooperar comigo? Não é uma palavra comum entre nós? Sabe o que está escrito ali? E eles tendo partido, repita comigo, partido, pregaram por todas as partes. Aí o que Jesus falou com eles? Eu vou cooperar com vocês no culto lá. Então você não vai se não quiser. Se você for, Jesus está dizendo: pode ir que eu vou cooperar com vocês. Fica de pé e vamos embora. Cantar um hino, tirar a oferta, que eu já falei o que tinha que falar. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Só no YouTube tem quase 300 pessoas nos acompanhando. Você pode glorificar a Deus pelos irmãos que estão nos acompanhando no YouTube? Deixa eu ver quantos que tem no Facebook aqui, ó. Mais quase 100 no Facebook. Então nós temos quase 400 pessoas nos acompanhando. 380 pessoas nos acompanhando esta noite aproximadamente. Eu não sei se foi aqui, não, foi o pastor Abimael que falou isso essa semana, que alguém disse que o pessoal, mesmo o crente, fala muita mentira quando canta uns hinos. Aí eu fiquei meio assustado, eu comecei a analisar esse hino aí, ó. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Você pede o camarada para cooperar num culto, ele fala: não vai dar, você não quer nada. Olha aí. Meu desejo é orar e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Trabalhai
e orai na seara e na vinha do Senhor. Da dia. Olha o que você está cantando, hein? Trabalhai. Eu acho que a partir de hoje você deveria pensar naquilo que você canta. Não é verdade? A gente canta assim: Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Olha o que você está cantando. Prefiro ser. Que volte, irmãos, a arder a chama da evangelização no nosso coração. Em uma outra oportunidade eu quero pregar, o esboço está aqui. Hoje eu falei só uma panorâmica de Lucas e Atos. Eu quero pregar sobre os discursos no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos tem aproximadamente 23 discursos, entre pregações, entre estudos e entre palavra de defesa. É chique isso aqui, tá? Todas elas, por Pedro, por Paulo e outros, Estevão, Jesus está no centrinho assim de tudo. Senhor, nos ajude a sermos fiéis ao Senhor a cada dia. Não deixe a gente cantar aquilo que a gente não vive, Senhor. Nos ajude, nos fortaleça, Senhor. Que esta palavra possa ficar gravada nos corações dos que estão ouvindo à distância e dos que estão ouvindo aqui dentro, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar os corações. E que saiamos daqui não simplesmente desafiados, mas que saiamos daqui transformados pelo poder da palavra do Senhor. Que a gente não venha deixar essa palavra no banco, Senhor, mas possamos levar essa palavra para casa, como eu disse aqui domingo. Em nome de Jesus, amém. A primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais, juntamente com a Rádio Web Shalom Ipanema MG, acabou de apresentar a transmissão do culto de ensino da Palavra de Deus. Te aguardamos na próxima terça-feira. Agradecemos a sua audiência. Realização: Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor Presidente Jander Magalhães de Castro.